Stepan Bandeira foi um dos personagens principais na luta pela independência ucraniana no século XX, tornando-se assim, uma das figuras mais polêmicas e ambíguas da história do seu país, sendo odiado e venerado. Nasceu em 1º de janeiro de 1909, na aldeia de Stariu Renil, que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro. Bandeira, que era uma pequena criança magra, gostava de cantar e tocar violão, era apaixonado por esportes e amante do xadrez, cresceu em um ambiente marcado pelo ativismo político nacionalista ucraniano, impregnado pela forte atmosfera religiosa de seu pai, Andrei Bandeira, que era um veterano de guerra e sacerdote. Devido à Primeira Guerra Mundial, o jovem, assim como seus irmãos, não pôde ir à escola, sendo ensinado em casa, onde possuía uma biblioteca bem abastecida, embora mais tarde ingressaria em um ginásio local cuidado por ucranianos, que era costumeiramente vítima das políticas elitistas polonesas. Desde muito jovem, Stepan esteve envolvido com organizações nacionalistas que buscavam alcançar a autonomia da Ucrânia e a preservação da sua própria cultura. Naquela época, a Ucrânia estava sob o domínio de pelo menos 3 diferentes impérios e estados, como o austro-húngaro, o russo e a Segunda República Polonesa. Tipicamente, os ucranianos eram constantemente discriminados e enfrentavam uma forte repressão e humilhações. Ainda quando adolescente, Bandeira estava atento aos desdobramentos dos movimentos nacionalistas revolucionários e o destino que acometia seus integrantes, acompanhando por jornais e rumores, como muitos homens e mulheres eram presos, torturados e mortos. Imaginando que este seria seu futuro não tão distante, começou a preparar-se para eventuais torturas, praticando autoflagelação. Aos 18 anos, em 1927, juntou-se à Organização Militar Ucraniana. Em 1929, à Organização dos Nacionalistas Ucranianos, onde tornou-se rapidamente um membro destacado e em ascensão entre os numerosos membros. Em 1930, Bandeira já havia sido preso diversas vezes por alegações de atividades nacionalistas ilegais e sob a suspeita de homicídio. Em 1932, torna-se o chefe assistente da organização nacionalista, controlando unidades de guerrilhas dentro da Polônia, onde dá início, segundo suas próprias ordens, a campanhas e atos terroristas com bombas e assassinatos políticos. Entretanto, em 1934, é preso e julgado pelo envolvimento na conspiração do assassinato do ministro de Assuntos Internos, Bronisław Bieracki. Bandeira é culpado por terrorismo e sentenciado à morte, embora a pena é comutada para prisão perpétua. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Organização dos Nacionalistas Ucranianos havia sido recrutada pelos alemães para praticarem atos de espionagem e sabotagem e devido à invasão alemã na Polônia, Stephen é liberado, retornando à cidade de Lviv, onde em 30 de junho, proclamou a renovação do Estado ucraniano, algo não muito bem aceito pela Alemanha, que tratou de prender os membros do recém-formado governo, mandando seus membros, como o próprio Bandeira, para campos de concentração, pois ele recusava-se a revogar a proclamação de independência. A Organização dos Nacionalistas Ucranianos continuou operando em pequenas facções sob as ordens alemãs. Muitos nacionalistas eram a favor do extermínio racial e ainda viam a Alemanha como uma aliada contra as forças soviéticas. Outros nacionalistas passaram a operar ao contrário, opondo-se fervorosamente contra os alemães, defendendo os judeus e outras minorias, gerando um racha na estrutura da organização, onde pequenas facções brotavam. Esse conflito passou também a gerar tensões com os próprios alemães, que intensificaram prisões e execuções de dissidentes e até mesmo de civis ucranianos. Embora estivesse preso, é atribuído a Stepan a responsabilidade do massacre de Volhynia, por ser um conhecido antissemita e por membros mais radicais de sua organização nacionalista terem sido os algozes de milhares de judeus poloneses. Entretanto, é provável que em algum momento, especialmente pós 1944, quando solto pelos alemães, Bandeira tenha participado em alguma operação de execuções em massa. É neste período, quando é liberado pelos alemães que observam os soviéticos aproximando-se, que a reputação e história de Stepan fica ainda mais manchada. Assim como muitos nacionalistas, Stepan uniu forças com o Terceiro Reich, enxergando nesta aliança a possibilidade de uma eventual declaração de independência do seu país, embora é sabido que os alemães tinham seus próprios planos de conservar as terras ucranianas na expansão territorial do Império. Stepan montou sua sede em Berlim, obteve ajuda financeira e homens dos alemães para montar suas operações contra os soviéticos. Mas, como sabemos, a Alemanha foi derrotada e Stepan Bandeira passou a viver exilado em Munique.
E é aí que a inteligência britânica passa a utilizá-lo para infiltrar agentes em Ucrânia e recopilar informação e inteligência para usar contra os soviéticos. A própria CIA usou alguns dos antigos colaboradores do líder ucraniano para também realizar suas próprias operações. Segundo as fontes ucranianas, os militares que seguiam lutando pela pátria não estavam mais dispostos a aceitar Bandera como ditador, pois acreditavam que seu modelo e programa de governo era inaceitável como força de resistência. À medida que o tempo avançava e os anos passavam, Bandera foi perdendo sua influência de líder, embora continuasse com suas operações e sendo usado pelos governos estrangeiros, jamais abandonou suas convicções e o sonho de que seu país fosse independente. Seu nome ainda era capaz de projetar receios aos russos e em 1959, aos 50 anos de idade, Stepan foi assassinado pelo agente da KGB Bogdan Stachinsky com um disparo de cianeto.